Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera. Você já sentiu que estava sofrendo por algo que não está sob seu controle? Vamos lá. Imagina que aquela pessoa parou de responder suas mensagens do nada e começou a te ignorar e tratar estranho, ou fizeram uma fofoca sobre você, ou você tirou uma nota muito baixa, ou então começaram a fazer comparações que não faziam o menor sentido. Se sim, hoje a gente vai conversar sobre uma filosofia que surgiu há muito tempo atrás, mas que é perfeita para os dias de hoje, onde a gente tem o caos emocional, a ansiedade e a internet do nosso lado. A gente vai falar sobre o estoicismo. Mas calma, que não é aquele papo genérico e clichê que a gente escuta de gente que é fria, que não tem sentimentos, sabe? Tipo um Thomas Shelby da vida. A gente vai falar sobre como o estoicismo não resolve a sua vida, mas que te devolve a sanidade mental. E aí, você topa esse papo comigo? O estoicismo surge lá na Grécia Antiga por volta do século III a.C. E quem deu origem a ele se chama Zenão de Sítio. Esse cara tinha acabado de perder tudo em um naufrágio, tipo, tudo mesmo. E ao invés dele enlouquecer com o que tinha acontecido, que seria bem compreensível, ele começou a estudar filosofia. Zenão, ele ficava em um lugar público, era tipo uma varanda, e ele chamava de Stoia Publicae. Era tipo uma varanda pública. Por lá as pessoas passavam, paravam e ouviam, e daí vem o nome estoicismo, que era desse lugar que ele ensinava, enfim. O mais interessante foi que o estoicismo não ficou restrito a um grupo de pessoas. Por lá passavam as pessoas mais ricas até as mais pobres, escravizados e até imperadores. Exemplo disso era o Epiteco, que era um escravizado. Mas também passava Suneca, que era um político e militar, e até o Marco Aurélio, que era o imperador de Roma. Ou seja, se essa filosofia conseguia ajudar um escravizado a suportar sua vida e até um imperador enlouquecer com tamanho poder, ele pode te ajudar em alguma coisinha assim. Agora presta atenção, porque aí vem a alma do estoicismo. Os estoicos acreditavam que o estoicismo dividia as pessoas em duas categorias. Ou seja, a gente tinha as coisas que a gente controlava e as coisas que a gente não controlava. E aí, eles pensavam que era exatamente isso o maior causador do sofrimento humano, porque a gente tentava controlar coisas que não dependiam da gente. Então, coisas que a gente tem controle são as nossas atitudes, nossas escolhas, nossas formas de reagir, né, o significado que a gente dá para as coisas. E coisas que não estão sob o nosso controle seriam exatamente o que os outros pensam, o passado, se alguém vai mudar, se alguém vai te chamar de volta, o algoritmo, a opinião da internet. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você tá aqui, tá conversando com a pessoa, e aí você mandou uma mensagem, essa pessoa visualiza e não responde mais, e some. Você pode sofrer com isso? Você pode. Só que o estoicismo, ele diria o quê? A resposta depende de você? Não, a resposta não depende. O que depende de você é se você vai se humilhar, se você vai se destruir emocionalmente, se você vai aceitar e vai seguir. Entende? O estoicismo, ele não vai impedir a dor, ele não vai impedir que você sofra com aquilo, mas ele vai impedir o seu desespero sem necessidade. Eu fiz aqui alguns exemplos de como a gente pode ver o estoicismo na sua escola, na internet, no seu relacionamento. Hoje em dia, a gente está rodeado pela cultura do cancelamento. Então, a gente vê várias pessoas sendo canceladas na internet, julgadas, sendo mal interpretadas. Só que o estoicismo, ele diria o quê? Você controla o que as pessoas falam de você? Não, mas você controla como você pode reagir diante disso. Se você é aquele tipo de pessoa que tenta sempre controlar a narrativa ou ficar se explicando, você já enlouqueceu. No relacionamento, tem uma coisa muito difícil, que é quando a gente tenta controlar o sentimento dos outros. E o estoicismo, ele diria sobre amar sem possuir. Você pode amar uma pessoa profundamente, mas ainda tem que entender que aquele é um outro ser livre, que vai ter escolhas diferentes das suas, falas diferentes da sua, e cabe você como reagir diante disso. Entende? Agora, no ambiente escolar, uma coisa que sempre mata a gente é a comparação. Porque a gente vai sempre ver alguém sendo melhor em alguma coisa, mais rápido, mais inteligente, mais bonito. E o estoicismo, ele não vai perguntar, eu sou melhor que o outro? Ele vai perguntar, você está sendo melhor do que você foi ontem? Porque a única maneira justa da gente se comparar é com nós mesmos. Porque a vida do outro pode ser completamente diferente, o ciclo social, a condição financeira,
pensamento, posição política ou qualquer coisinha. O outro não é você. Então não é justo se comparar com alguém que não é você, que não viveu as coisas que você viveu, que não passou pelas coisas que você passou, que tem um comportamento, uma mente, é uma pessoa completamente diferente. Agora chega um ponto que muita gente confunde no estoicismo. Acha que o estoicismo é coisa de gente fria, coisa de pessoa que não tem sentimento, coisa de pessoa... Mas não é isso que a gente quer pessoas com sentimentos, com sensações, com fraquezas, né, com emoções, seres humanos de verdade. Vou vir daqui, gente, pontuar alguns pontinhos que eu esqueci de falar enquanto eu fazia o vídeo, certo? Tem um questionamento que é muito legal, que as pessoas falam que o estoicismo é papo de fracassado, de pessoa que gosta de esconder as emoções, certo? E hoje em dia, a gente, infelizmente, vê diversas pessoas que falam do estoicismo no Instagram de uma maneira muito errada. Várias pessoas que tem os coaches do estoicismo e tem papo de gente que fala pra você aguentar calada as coisas e não reagir, sabe? Isso não é estoicismo clássico. Isso é só uma ferramenta de um sistema extremamente capitalista que acredita na meritocracia, que acredita que você tem que repreender as suas emoções. Isso não é legal, isso não é bom. Isso não é a ideia do estoicismo, certo? E tem várias pessoas que falam sobre isso, e eu acho extremamente válido falar que o estoicismo não é aplicado para o capitalismo, né? É uma ideia capitalista. E querendo ou não, a gente vê que tem várias pessoas que compartilham desse mesmo pensamento, e que ele é real na sociedade que a gente tem, né? Porque muitas vezes as pessoas... É muito difícil você cobrar para uma pessoa que passa necessidade, que está em situação de miséria, pensar, né, parar, refletir, enfim, sabe? Tem muitas situações e a gente não deve ignorar isso, sabe? Você tem que tentar lidar melhor com a maneira que você está. Só que é muito pesado você cobrar isso para uma pessoa que mal consegue dormir, uma pessoa que está na escala 6x1. Então, são outros questionamentos extremamente válidos que a gente tem que fazer enquanto a gente fala sobre estoicismo e sobre essas filosofias, tá? É só a minha opinião aqui e é muito legal trazer esse tipo de pensamento, certo? Porque eu acho muito injusto querer jogar que todo mundo tem essas oportunidades de pensar, porque querendo ou não, pensar, refletir hoje em dia é um lucro, é um privilégio. Então, a gente tem que começar a diferenciar. O estoicismo, ele quer que você seja você. Ele não quer que você negue suas emoções, mas ele não quer que você se afogue nas suas emoções. Vamos trazer uma metáfora. Imagina que a sua emoção é um mar. Você não tem como controlar as ondas que vão vir, mas você não pode deixar com que esse mar te arraste, como se você se afogue nessas ondas, entende? Sentir raiva é normal, só que você não pode ser a raiva que existe em você. Tá, Clara, e agora como é que eu aplico isso na minha vida? Vamos lá que a mamãe vai passar o tutorial pra vocês. Como aplicar o estoicismo na sua rotina? Primeira coisa, pergunta-chave: isso depende de mim? Se a resposta for não depende de mim, então aceita, não depende de você, não é algo que você pode fazer. Agora, se depende, você vai agir. Marco Aurélio, ele tinha um diarinho dele, né? E era um diário estoico. Você pode fazer o seu próprio diário e lá você vai registrar suas emoções. Um hábito que eu tenho, eu gosto muito de escrever poema. Então, quando eu tô passando por algum momento difícil, tô muito confusa, minha ansiedade tá gritando, eu não sei o que é que eu tô sentindo direito, eu começo a escrever uns poeminhas. Eles não precisam ficar perfeito, porque não é pra exposição, é só pra eu me entender melhor. Então, quando você escreve o que você tá sentindo, isso é muito bom, porque você consegue entender que depois, quando você estiver mais lúcido, o que foi que eu senti? Por que eu senti isso? Tá sob o meu controle essa emoção? Será que foi a outra pessoa que causou isso em mim? Como é que eu posso evitar isso? E aí você pode levar para sua terapia, enfim, você procura o melhor jeito de reagir com aquilo, certo? É uma dica muito legal. Durante o vídeo eu falo muito sobre o Marcos Aurélio, né? Eu já citei ele, só que eu esqueci de pontuar uma coisa que é extremamente importante. Muitas pessoas perguntam se Marcos Aurélio é verdadeiramente estoico ou não, porque ele tinha atitudes extremamente controversas. A gente não pode tratar o Marcos Aurélio como um santo estoico, tá? Muito pelo contrário. Ele foi uma pessoa que praticou diversas guerras, perseguições e financiou, né? Sustentou sistemas extremamente violentos.
Então, a gente não pode ignorar esse tipo de coisa. Por isso, muitas pessoas questionam: Marcos Aurélio era verdadeiramente estoico ou não? E essa é um questionamento legítimo, é muito válido, e a gente pode conversar mais sobre isso em algum momento, certo? Marcos Aurélio escreveu um livro que se chama Meditações, né? Que era enquanto ele fazia aquelas campanhas militares, então ele estava longe de Roma, e aí ele tinha medo da morte, né? Da fome, essas coisas. Nesse livro, ele fala sobre ideias dele, conselhos, pensamentos dele, né? Já que era quase como se fosse um diário. Então, esse livro acabou se tornando um símbolo do estoicismo, e o Marcos Aurélio também, porque ele falava muito sobre o controle da aceitação, né? Sobre a importância da vida, sobre como a gente fala muito sobre morte e a passagem do tempo, essas coisas. Então, ele fala sobre ego, sobre vaidade, sobre autocontrole, sobre muitas coisas que são citadas no estoicismo. Por isso que Marcos Aurélio se tornou um símbolo, de alguma forma, né, para o estoicismo. E a gente vale reconhecer que ele não era um cara perfeito, né? Ele tá longe de ser perfeito, mas que era um cara que entendia sobre essas coisas, que tentava ser melhor, né? Ele falava que tentava ser uma pessoa melhor, né? Reconhecia as suas falhas, mas não significa que ele estava ausente de cometer os mesmos erros, né? Várias vezes, enfim. E aí eu achava muito importante pontuar isso, porque é um questionamento que muitas pessoas fazem, né? E tá super válido. A gente tem que questionar mesmo e buscar pensamentos, reflexões diferentes, certo? Olha, gente, que linda. A minha Sarinha, ela veio aqui falar com vocês. E outra coisa é pausar antes de agir. Pensar antes de agir. Se no momento você só consegue entregar silêncio, tá tudo bem. A gente não precisa reagir na hora pra tudo. A gente não precisa ter resposta pra tudo. A gente pode só ficar quieto e escutar e tá tudo bem. Em algum momento você vai engolir, digerir aquela emoção de um jeito mais saudável e aí vai ser melhor. Pense que o silêncio pode ser a sua melhor ferramenta naquele momento, sabe? Não é repreensão, é pensar antes de agir, certo? Então é muito bom, é essencial, não se culpe se você não tem resposta para aquilo naquele momento. Você tira um tempo e fala, poxa, cara, acho melhor eu parar, eu não quero falar sobre isso, eu quero pensar primeiro, depois a gente debate sobre esse assunto. Enfim, isso é essencial pra gente não falar besteira, pra gente não ter uma ação e depois se arrepender do que a gente fez, não machucar as pessoas, né? Enfim, é essencial ter uma responsabilidade com isso. Um ponto muito importante é a gente entender que o estoicismo ele não vai fazer com que a nossa vida seja perfeita, né? Que a gente não tenha desafios, complicações, mas o estoicismo vai ajudar com que a gente tenha uma mente mais firme para reagir com essas coisas. Às vezes a gente não precisa mudar o mundo, nem mudar as pessoas ao nosso redor. A gente só precisa lidar melhor com o que a gente tem aqui dentro. E isso já é muito, entendeu? Porque num século onde as pessoas mal conseguem ter um controle emocional, você ter esse carinho consigo mesmo, de procurar não se culpar, não se cobrar, não se sentir mal pelas coisas que não estão nas suas mãos, é um ato de carinho, de cuidado, de zelo, certo? Se esse vídeo te ajudou a entender suas emoções ou foi essencial para você, eu peço que você deixe um like e comenta aqui se você já sabia sobre o estoicismo, né? Já ouviu falar sobre essa filosofia e outros assuntos que você quer ver aqui no canal. Eu me despeço com vocês com um beijinho e tchau!